Olá, gente. Eu sou a Zói. Como é que vocês estão? Então, aqui neste vídeo vou dar sequência à leitura comentada do caso Wagner com Nietzsche, né? Onde ele fala sobre a ópera do Wagner e os seus problemas, né? Então, algumas coisas eu já falei na introdução, né? Inclusive esse visual aqui é para combinar com o tema, já que a gente está falando de ópera, né? Então, eu estou maquiada a caráter, como se eu estivesse me apresentando para uma ópera, né? Enfim, a questão, que é uma coisa que eu acho que é interessante destacar neste vídeo e nesta série de vídeos, porque uma das coisas importantes da construção intelectual é você se colocar também no assunto, né? O assunto ser colocado dentro de você e você ser colocado para dentro do assunto, né? É, Então, o que que acontece? A minha relação com a ópera. O que eu acho da ópera? Eu gosto de algumas, né? A Carmen, por um acaso, é uma ópera que eu gosto, né? Eu acho interessante a Carmen é muito legal. Agora, tem outras que são cansativas, né? Dependendo da temática. Porque existem óperas que o pessoal chama de ópera séria, ópera dramática, que é basicamente o que Wagner faz, né? Que é aquela ópera que tem personagens tipo mitos, realeza, padres, enfim, gente no poder. Eu acho que o termo não sério, ou seja, ópera cômica ou ópera bufa, as duas, o pessoal usava esses termos de forma pejorativa para dizer que era uma ópera que os personagens eram pessoas do povo, como no caso da ópera Carmen, e apesar de não ser necessariamente engraçada, está nesse contexto de ópera cômica, ou é como se fosse uma ópera do dia a dia, né? Ou seja, porque o dia a dia, enfim, são essas coisas que acontecem, né? Enfim. Agora, a questão da ópera, ela tem essa questão que, inclusive, eu lembro que quando eu li o, o romance O Escaravelho do Diabo, né, que é um daqueles livros que compõem a série Vagalume, de literatura jovem, né, literatura para adolescentes. O Escaravelho do Diabo é um dos meus prediletos de todos os tempos da série Vagalume, né? E lá pelas tantas, eles mencionam que vai haver uma apresentação da Ópera Carmen na cidade. E um dos personagens resumiu um pouco essa natureza da ópera, né? Que ele achava bizarro as pessoas pedirem um copo d'água cantando. Mais ou menos o que acontece em algumas cenas de ópera, né? Porque você tenta
representar uma cena, né, um diálogo entre pessoas, e de repente você não fala, você canta pedindo as coisas, canta dizendo as coisas. Então, isso acaba gerando um pouco de estranheza, né? Então, acho que é por isso que a ópera, apesar de ter nascido como uma coisa a ser apresentada para a população, que era uma das poucas questões culturais assim que o povão tinha acesso, né? É, é estranho, né? Se a gente for parar para pensar, é tipo os musicais, né? Musical também é outra coisa que os caras trocam uma palavrinha um com o outro ali, falam, aí do nada rola uma musiquinha, do nada aparecem dançarinos, do nada aparece um coral. É complicado, né? A gente tem que reconhecer que certas coisas, assim, e até para quem está acostumado com esse universo, né, de ópera, música e etc., às vezes a gente fica meio. Quando a gente para pensar, eu acho que é por isso que a arte não é interessante que a gente pense muito a respeito, né? Eu simplesmente só curta, só. Porque quando a gente começa a pensar assim, né? Então o negócio começa a ficar mais estranho quando a gente para pensar do que quando a gente simplesmente nunca pensou no assunto, né? Enfim. É, e aí, maldito livro Escaravelho do Diabo que me colocou essa. E é uma coisa, uma passagem tão pequena no livro, um trecho tão insignificante durante a obra, né? Assim, o negócio fica na minha cabeça. Você vê como é que funcionam certas coisas, né, que a gente se depara, né? Enfim, é complicado, o negócio é bem complexo, né? E aí são questões a serem pensadas, né? Enfim, aqui neste vídeo eu vou começar o trecho, a consideração número 4, né, que a gente está na Carta de Turim, né, que o Nietzsche escreveu, é, e vamos ver até onde eu consigo ler, né, de forma que eu não fique cansada de ler, que o vídeo também não fique muito grande e a gente consiga absorver o conteúdo, né? Enfim, vamos ver até onde vai essa leitura. Agora, compartilhando a tela. Oi, apareci. É, vamos lá.
Agora contarei a história do Anel. Ah, o seu lugar é aqui. Também é uma história de redenção. Somente que desta vez é Wagner o redimido. Durante meia vida de Wagner acreditou na revolução, como só um francês podia acreditar. Ou seja, Nietzsche queria uma revolução, eu não sei de que sentido, mas que talvez seja a única ópera do Wagner que deu a entender que Wagner estaria junto numa revolução. Agora, de que natureza, não sei, né? Enfim, ele a procurou na escrita rúnica do mito, pensou encontrar em Siegfried, né, o revolucionário típico. De onde vêm as desgraças do mundo? Perguntou a si mesmo. Dos velhos contratos, respondeu, com todos os ideólogos da revolução. Enfim, nesse trecho, Nietzsche demonstra achar que os velhos contratos deveriam ser derrubados, né? Aí tirem suas conclusões. E que parece que Wagner tinha vislumbrado essa ideia, mas, pelo visto, ficou só aí, né? Não parou, não deu continuidade a essa possibilidade, né? Mais claramente, de costumes, leis, morais, instituições, de tudo aquilo sobre o qual repousa o velho mundo, a velha sociedade. Como banir a desgraça do mundo? Como banir a velha sociedade? Somente declarando guerra aos contratos, à tradição, à moral. Isto é o que faz Siegfried. Ele começa cedo. Bem cedo, o seu nascimento já é uma declaração de guerra à moral. Ele vem ao mundo de um adultério, de um incesto. Não é da lenda, é de Wagner a invenção desse traço radical. Nesse ponto, ele corrigiu a lenda, né? Siegfried continua tal como iniciou, segue apenas o primeiro impulso, lança por terra tudo recebido, toda reverência, todo temor. O que o aborrece abate com a espada, ataca desrespeitosamente as velhas divindades. Sua empresa maior, porém, consiste em emancipar a mulher, salvar Brunilda. Siegfried e Brunilda, o sacramento do amor livre, o advento da era dourada, o crepúsculo de ídolos da velha moral. O infortúnio foi abolido. Por longo tempo, a nave de Wagner seguiu contente esse curso, sem dúvida. Wagner buscava nele o seu mais elevado objetivo. O que aconteceu então? Ou seja, estava indo bem, mas o que será que aconteceu, né? Aí Nietzsche responde: um acidente. A nave foi de encontro a um Recife. Wagner encalhou. O Recife era a filosofia schopenhaueriana.
Aqui Nietzsche vai aproveitar para alfinetar também Schopenhauer, como vocês estão vendo, né? Wagner estava encalhado numa visão de mundo contrária. O que havia ele posto em música? O otimismo. Wagner se envergonhou. Além disso, um otimismo para o qual Schopenhauer havia criado um adjetivo mau, o otimismo infame. Ele envergonhou-se novamente, meditou por longo tempo, sua situação parecia desesperada. Enfim, vislumbrou uma saída, o Recife no qual naufragara, e se ele o interpretasse como objetivo, como intenção oculta, como verdadeiro sentido de sua viagem, naufragar ali, isso era também uma meta, bene navigam cum naufragium fecit. Naveguei bem ao naufragar. Ele traduziu Anels em Schopenhaueriano. Tudo vai torto, tudo afunda. O novo mundo é tão ruim quanto o velho. O nada em Circe, indiana, nos acena. Brunilda, que segundo a antiga intenção se despedira com uma canção de louvor ao amor livre, deixando ao mundo esperanças de uma utopia socialista com a qual tudo fica bom. Agora tem outra coisa a fazer. Deve primeiro estudar Schopenhauer, tem de pôr em versos o quarto livro do Mundo como Vontade e Representação. Wagner estava redimido, em toda a seriedade. Esta foi uma redenção. O benefício que Wagner deve a Schopenhauer é imensurável. Somente o filósofo da decadência revelou o artista da decadência a si mesmo. Ou seja, estava indo bem, mas, assim como o Titanic, Wagner encontrou o seu iceberg, né? Enfim, aqui, consideração número 5. O artista da decadência, eis a palavra, e aqui começa a minha seriedade. Estou longe de olhar passivamente enquanto este decadente nos estraga a saúde. E a música, além disso. Wagner é realmente um ser humano? Não seria antes uma doença? Ele torna doente aquilo em que toca e ele tornou a música doente. Aliás, Nietzsche já falou, durante esse texto todo que a gente já leu, que Wagner é uma doença, né? Enfim, um típico decadente que se sente necessário com seu gosto corrompido e o reivindica como um gosto superior que sabe pôr em relevo sua corrupção como lei, como progresso, como realização. Não lhe opõe resistência, seu poder de sedução cresce desmesuradamente. Nuvens de incenso o rodeiam. O mal entendido a seu respeito chama-se evangelho. Ele não se limitou a convencer somente os pobres de espírito. Sinto o desejo de abrir um pouco a janela. Ah,
mais ar. Ou seja, Nietzsche aqui nesse momento está se sentindo sufocado, né? Só de pensar nessas ideias trazidas, né? Na Alemanha, as pessoas se enganem a respeito de Wagner. Não me surpreende. O contrário me surpreenderia. Os alemães prepararam para si um Wagner que podem venerar. Eles jamais foram psicólogos. São gratos por compreender mal, mas que também em Paris as pessoas se enganem a respeito de Wagner, lá onde são psicólogos mais que tudo, em São Petersburgo, onde suspeitam coisas de que nem mesmo em Paris se tem ideia, como Wagner deve ter afinidade com a decadência europeia em geral, para não ser percebido por ela como decadente. Ele pertence a ela, é seu protagonista, seu maior nome. Enfim, o Nietzsche aqui está dizendo assim: os alemães se enganem a respeito de Wagner, porque os alemães são tontos, tudo bem, mas franceses, russos, né? Como pode, né? Pois o fato de não colocá-lo nas nuvens é honrar a si mesmo. Pois o fato de não lhe oporem resistência já é em si um sinal de decadência. O instinto está debilitado. O que se deveria evitar atrai, leva-se aos lábios, o que conduz mais rapidamente ao abismo. Quer um exemplo? Basta observar o regime que se prescrevem os anêmicos, artríticos ou diabéticos. Definição do vegetarianismo, o vegetariano, um ser que necessita de uma dieta fortificante. Perceber o nocivo como nocivo, poder proibir-se algo nocivo, é ainda um sinal de juventude e de força vital. Os exaustos são atraídos pela coisa nociva, o vegetariano pelos vegetais. A própria doença pode ser um estimulante da vida, mas é preciso ser sadio o bastante para esse estimulante. Wagner aumenta a exaustão, por isso atrai os débeis e exaustos. Ó, a felicidade de Cascavel do velho mestre ao ver que o procuravam justamente as criancinhas. Enfim, por aí você já imagina a situação, né? Nietzsche não poupa palavras e é como eu disse na minha live. A impressão que dá é que enquanto Nietzsche escrevia esse negócio, ele estava arrancando os fios do bigode, né? Enfim.
Vamos lá. Eis o ponto de vista que destaco. A arte de Wagner é doente. Ele já falou a respeito disso nesse texto. Enfim, vocês vão ver. Os problemas que ele põe no palco, todos os problemas histéricos, a natureza convulsiva dos seus afetos, sua sensibilidade exacerbada, seu gosto exigia temperos sempre mais picantes, sua instabilidade ele travestiu em princípios, e não menos importante, a escolha de seus heróis e heroínas, considerados como tipos psicológicos. Aliás, todos os personagens de um romance são típicos ou tipos psicológicos, porque você encaixa eles dentro de uma proposição psicológica para que esse personagem atue com um papel dentro da obra, né? Porque, afinal de contas, você precisa dar verossimilhança a esses personagens, né? Eles precisam ter uma vida interior, para você acreditar que eles estão ali, né? Não é uma coisa assim que você pode criar uma personalidade que não existe, que você não consiga se conectar porque é muito absurda, né? Então, esses tipos psicológicos, eles precisam estar bem construídos, que a gente veja que aquele personagem tem um mínimo de vida interior, né? Para que você acredite que aquele personagem está ali, né? Toda verossimilhança e é o que facilita a nossa suspensão da descrença que a gente está vendo, né? Afinal de contas, a gente não gosta muito de ser enganado pelos enredos, né? Quando a gente vê que o filme está forçando a amizade, a gente começa a não prestar muita atenção, a gente começa a, a interagir com o filme de uma maneira não muito íntima, né? Enfim, aqui, aí, ou seja, que tipos psicológicos seriam esses? Aí o Nietzsche coloca aqui entre parênteses e com travessão uma galeria de doentes. Tudo isso representa um quadro clínico que não deixa dúvidas. Wagner é um neurose. Wagner é uma neurose. Talvez nada exista de tão conhecido hoje, ao menos nada foi tão bem estudado quanto o caráter proteico da degenerescência, que aqui se fez crisálida de arte e artista. Nossos médicos e fisiólogos em Wagner seu caso mais interessante, ou no mínimo um caso muito completo, precisamente porque nada é mais moderno que esse adoecimento geral, essa tardeza e superexcitação do mecanismo nervoso. Wagner é o artista moderno por excelência, o Cagliostro da modernidade. Em sua arte se encontra misturado da maneira mais sedutora aquilo de que o mundo hoje tem mais necessidade,
os três grandes estimulantes dos exaustos: o elemento brutal, o artificial e o inocente, entre parênteses, idiota. Wagner é uma grande corrupção para a música. Ele percebeu nela um meio para excitar nervos cansados. E com isso tornou a música doente. Não é pouco o seu talento na arte de aguilhoar os totalmente exaustos, de chamar à vida os semi-mortos. Ele é o mestre do passe hipnótico. Mesmo os mais fortes, ele derruba como touros. O sucesso de Wagner, seu sucesso junto aos nervos, em consequência, junto às mulheres, transformou o mundo dos músicos ambiciosos em seguidores da sua arte oculta. Não só os ambiciosos, também os sagazes. Hoje se faz dinheiro apenas com música doente. Nossos grandes teatros vivem de Wagner. Caraca, imagina a Nietzsche nos dias de hoje, né? Enfim, talvez ele entrasse numa vibe, né, assim, de assumir que música indiana, música indígena, africana, todas essas músicas seriam muito melhores do que Wagner, entendeu? Eu acredito que sim. Pelo menos são músicas que dão para dançar, né? E como Nietzsche dizia que não acreditava em um Deus que não dançasse, né? Enfim. Consideração número 6. Permito-me novamente uma recriação. Vamos supor que o sucesso de Wagner tomasse corpo e forma e ele, disfarçado de musicólogo, filantropo, circulasse entre jovens artistas, como acham que ele se manifestaria, né? Aqui ele está propondo exercício mental e seria interessante vocês também participarem desse exercício, né? Vamos interagir com o vídeo, né? Lembrando que professores anarquistas não interessa o tema que a gente está tratando. A gente está aqui falando de um texto que não necessariamente é um texto anarquista, mas a metodologia continua sendo anarquista porque eu quero que vocês se manifestem, ok? Vamos tratar a questão de uma maneira que todo mundo participe, tá? Então, aqui, meus amigos, diria, troquemos algumas palavras. É mais fácil fazer música ruim do que música boa. Se além disso fosse também mais vantajoso, mais efetivo, convincente, entusiasmante, seguro, mais wagneriano, fulcrum est aucorum hominum. O belo pertence a poucos. Bom, isso aqui já é uma questão que a gente pode discutir, porque, afinal de contas, é, existem músicas que a gente pode considerar
boas para a gente e ruins para a gente. A gente não sabe, não tem como dizer que existe música boa ou ruim, né? A gente pode discutir gosto, qualquer coisa assim, mas, né? Agora é claro que vai depender de cada um, enfim. Não tenhamos preconceitos musicais, tá? Vamos deixar isso claro. Agora, é claro que no meu caso específico, eu estudei música erudita desde pequenininha, desde criança fui exposta a estudar piano bonitinho lá, tocando Beethoven, Bach, Brahms. Eu acho que Wagner eu só toquei a marcha nupcial. É. E mal, porque, assim, eu li a marcha nupcial só para sentir, né? Porque eu confesso que eu prefiro a marcha nupcial do Mendelssohn, que eu acho muito mais bonita. É, eu prefiro o Mendelssohn. E, e, e por acaso era judeu, né? Mendelssohn. É, enfim, eu acho o Mendelssohn muito melhor, tá? Mas é o meu gosto, é a minha experiência musical. Aí vocês são livres, né? Enfim, não estou aqui para impor nada. Aí coloca um mal, assim, uma interjeição. Uma coisa que é complicado você ler Nietzsche em voz alta, são essas interjeições no meio do texto, né? Interjeição, interrogação, sinais expressivos, né? Ou seja, é um texto muito expressivo, né? Enfim. Nós compreendemos o latim e compreendemos também nosso interesse. O belo tem seus espinhos, nós o sabemos. Logo, a que beleza? Ou seja, ele fala de beleza anteriormente e logo abaixo ele mesmo se questiona para que beleza, né? Por que não o grandioso, o elevado, o gigantesco, o que o move as massas? Repito, é mais fácil ser gigantesco do que belo. Nós o sabemos. Então, pelo que o Nietzsche fala, a ópera de Wagner, e é uma coisa que eu acho também, que afinal de contas, eu acho que assim, tem coisas ali que fica muito claro que Wagner queria é, criar um negócio monumental, gigantesco. Tanto é que esse negócio do anel, né, essa tetralogia do anel, dura, se você for ouvir as quatro partes da tetralogia, em sequência vai dar quase 24 horas de música. Eu não tenho paciência, sinceramente, eu não tenho essa disposição, né, digamos assim, né? Então, é uma questão de disposição, né? Então é mais fácil, né? Assim,
Agora, você acha que durante 24 horas o cara vai conseguir segurar uma onda de fazer uma sequência de melodias agradáveis o tempo todo, por 24 horas? É muito mais fácil a gente imaginar que no meio disso tenha muita coisa chata no meio, entende? Muita coisa entediante, muita coisa pesada, sabe? Enfim, assim, entender quem goste disso, né? Eu preciso fazer um esforço muito grande para entender que alguém consiga lidar com essa situação aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, para você fazer uma coisa espetacular, daquelas assim que chama atenção, daquelas assim que todo mundo vai comentar, porque, enfim, alguém cuspiu fogo no meio do palco, outra, alguém. E parece que inclusive o teatro que ele construiu tinha guindastes, porque parece que no meio da ópera tinha gente que tinha que simular que estava passando voando em cima do palco, não sei o quê. Era meio que uma espécie de Cirque du Soleil da época, né? Circo do Soleil, né? Enfim, conhecemos as massas, conhecemos o teatro. Os melhores entre os que assistem, jovens alemães, Siegfriedes de Cornos e outros wagnerianos, necessitam do que é elevado, profundo, irresistível. Disso nós somos capazes. E os demais que também assistem, os cretinos da cultura, os pequenos snobs, os eternamente femininos, ou seja, talvez aquele pessoal que fica assim, né? Enfim, os de feliz digestão, em suma, o povo, tudo tem a mesma lógica. Quem nos arrebata é forte, quem nos eleva é divino, quem nos faz intuir é profundo. Decidamos, caros músicos, nós queremos arrebatá-los, queremos elevá-los, queremos fazê-los intuir, disso tudo ainda somos capazes. Enfim, quanto ao fazer intuir, eis o ponto de partida do nosso conceito de estilo. Sobretudo, nenhum pensamento, nada mais comprometedor que um pensamento. Mas sim, o estado anterior ao pensamento, o amontoar de pensamentos não nascidos, a promessa de pensamentos futuros, o mundo como era antes de Deus criá-lo, a recrudescência do caos, o caos faz intuir. Falando na linguagem do mestre, infinitude, mas sem melodia. No que toca a arrebatar as pessoas, isto já se relaciona com a fisiologia. Estudemos, sobretudo, os instrumentos. Alguns deles convencem até as entranhas.
Eles abrem as portas para falar como Handel. Outros encantam a medula espinhal. A cor do som é decisiva. O que soa é indiferente. É esse ponto que devemos refinar. Por que nos desperdiçamos? Sejamos no timbre característicos até a loucura, nosso espírito ganhará o crédito. Se os nossos timbres insinuarem enigmas, exasperemos os nervos, acabemos com eles, utilizemos raio e trovão. Isto arrebata. Lembrando que Tchaikovsky, na abertura 1812, ele utilizou canhões no final da música. Canhões mesmo, tá? Sobretudo, a paixão arrebata. Vamos nos entender acerca da paixão. Nada é mais barato que a paixão. Pode-se dispensar todas as virtudes do contraponto, nada é preciso aprender. A paixão sempre se sabe. A beleza é difícil, cuidado com a beleza. Mas ainda com a melodia. Injuriemos, meus amigos, juriemos se de fato vemos como sério o nosso ideal, juriemos a nossa melodia. Nada mais perigoso que uma bela melodia. Nada corrompe mais certamente o gosto. Estamos perdidos, caros amigos, se voltam a ser amadas as belas melodias. Princípio básico, a melodia é imoral. Demonstração palestrina. Aplicação prática, passival. A ausência de melodia chega a santificar. Talvez ele queira valorizar a harmonia, né? Enfim. Palestrina é um compositor, assim, só para dar uma esclarecida. Palestrina era um compositor renascentista, quase barroco. Só para explicar quem é Palestrina, não é Palestinha ou Palestrinha, é Palestrina, o nome do cara, ok? E eis a definição de paixão. Paixão, ou a ginástica do feio na corda da inarmonia. Inarmonia é quando você tem duas notas como dó sustenido ou um ré bemol num esquema temperado e que as duas notas vão coincidir de ser a mesma nota, o mesmo som, né? Enfim, ousemos ser feios, caros amigos. Wagner ousou. Vamos resolver intrepidamente a lama das mais ingratas harmonias. Não poupemos as mãos. Somente assim nos tornamos naturais. Um último conselho que talvez resuma tudo. Sejamos idealistas. Isto é, se não a coisa mais sagaz, certamente a mais sábia que podemos fazer. Para elevar os homens é preciso ser excelso. Vaguemos por entre as nuvens, aliciemos o infinito, disponhamos ao redor os grandes símbolos. Sursum bum bum. Não há conselho melhor. O peito dilatado seja nosso argumento.
o belo sentimento, nosso porta-voz. A virtude prevalece até mesmo em relação ao contraponto. Contraponto seria uma forma de composição musical, tá? Como no barroco, incluindo Bach sendo um dos grandes mestres do contraponto, ok? Como não seria bom aquele que nos faz melhor? Assim raciocinou desde sempre a humanidade. Então melhoremos a humanidade. É o meio de tornar-se bom, de tornar-se até mesmo clássico. Schiller tornou-se clássico. A procura pelo baixo excitamento dos sentidos, pela assim chamada beleza, tirou o nervo aos italianos. Continuemos alemães. Mesmo a relação de Mozart com sua música, disse Wagner, para nos confortar, era no fundo frívola. Não admitamos jamais que a música sirva à recreação, que distraia, que dê prazer. Jamais devemos dar prazer. Estamos perdidos. Se houver um retorno da concepção hedonista da arte, isto é, péssimo século XVIII, contra isso nada seria mais aconselhável, diga-se de passagem, que uma dose de hipocrisia, se te venha verbo, com perdão da palavra. Isto esta dignidade. E escolhamos a hora em que convém lançar olhares negros, suspirar abertamente, suspirar cristamente por amostra a grande compaixão cristã. O homem está corrompido em o redime? E o redime? Não vamos responder. Sejamos prudentes. Lutemos contra a nossa ambição que gostaria de fundar religiões. Mas ninguém pode duvidar que nós o redimimos. E unicamente a nossa música redime. Ensaio de Wagner. Religião e arte. Ou seja, na realidade, o Nietzsche está colocando aqui toda uma questão que eu acho que ele pensa que Wagner pensa. Só pode, enfim. Tirem suas conclusões. Enfim. Consideração número 7. Basta, basta. Receio que terão claramente reconhecido, sob esses traços alegres, a sinistra realidade, o quadro de um declínio da arte, um declínio também do artista. Este último, um declínio de caráter, poderia talvez ser expresso provisoriamente como com esta fórmula: o músico agora se faz ator. Sua arte se transforma cada vez mais num talento para mentir. Terei oportunidade, num capítulo da minha obra principal, que levará o título Fisiologia da Estética, não sei se ele escreveu isso aqui, né? De mostrar mais detalhadamente como essa metamorfose geral da arte em histrionismo é uma expressão de degenerescência fisiológica, mais precisamente uma forma de histerismo, tanto quanto cada corrupção e fraqueza da arte inaugurada por Wagner. Ou seja, aquele dizer que Wagner era muito mais teatral do que musical.
e, portanto, a ideia era ludibriar mesmo, né? Ou seja, enfim, é, aqui nós temos, por exemplo, a instabilidade da sua ótica que obriga a todo instante a mudar de posição diante dela. Nada se compreende de Wagner ao distinguir nele apenas um arbitrário jogo da natureza, um capricho, um acaso. Ele não era um gênio incompleto, desafortunado, contraditório, como já foi dito. Wagner era algo perfeito, um típico decadente no qual não há livre-arbítrio, cada feição em sua necessidade. Se algo interessante em Wagner é a lógica com que um defeito fisiológico progride passo a passo, de conclusão em conclusão, como prática e procedimento, como invasão nos princípios e como crise do gosto. Ou seja, Wagner não era incompleto, ele era completo em sua decadência, completo em sua doença, né? Ou seja, seja lá o que que Nietzsche quer dizer com doença aqui nesse caso. Mas, em compensação, pela minha simpatia por Wagner, como eu já disse anteriormente, que é quase, né, tende a zero, né, sendo que, enfim, eu devo concordar, né, enfim, aquela coisa, né, amigo do meu inimigo, amigo do inimigo do inimigo, enfim, aí a gente, né, você vê como a gente, mesmo estando atenta a determinadas questões, durante uma leitura, a gente também está condicionada às nossas questões internas, às nossas ideologias, na hora de selecionar o que que a gente concorda e as partes assim mais problemáticas a gente meio que deleta, né? Vocês já estão vendo como é que esse processo acontece durante uma leitura. Por mais consciente que nós sejamos em termos de leitura e interpretação, aquela coisa toda, a gente também não está livre de fazer essas generosidades seletivas, de um lado, ou ser mais intransigente de outro, né? Enfim, aqui, no momento, me deterei apenas na questão do estilo. Como caracteriza toda decadência literária? Pelo fato de a vida não mais habitar o todo. A palavra se torna soberana e pula fora da frase. A frase transborda e obscurece o sentido da página. A página ganha vida em detrimento do todo. O todo já não é um todo, mas isso é uma imagem para todo o estilo da decadência. A cada vez, a anarquia dos átomos, desagregação da vontade, liberdade individual em termos morais, estendendo teoria política, direitos iguais para todos, a vida, a vivacidade mesma, a vibração e exuberância da vida comprimida
nas mais pequenas formações e o resto pobre de vida. E em toda parte, paralisia, cansaço, entorpecimento ou inimizade e caos, uns e outros saltando aos olhos. Tanto mais ascendemos nas formas de organização. O todo já não vive absolutamente. Justaposto, calculado, postiço, um artefato. Aqui, quando ele fala, é uma coisa importante aqui para falar sobre essa questão artística, né, da construção de um texto, esse negócio do todo e a parte, isso aqui é uma análise que a gente pode chamar até de aristotélica, né? Aliás, eu não sei se vocês lembram de um trecho da família Adams, né? A parte 2 do filme da família Adams, quando a Wandinha vai para aquele acampamento de verão, né? Aqueles acampamentos de adolescentes, né? De férias, né? Uma peça de teatro que vai acontecer nesse acampamento. E a Wandinha, ela lê o texto e ela diz para a pessoa que trabalhou o texto. O texto é fraco e completamente desprovido de unidades aristotélicas. O que a Wandinha quis dizer com unidades aristotélicas? É basicamente isso. Esse trecho é, assim, o que a gente pode chamar de trecho momento aristotélico do Nietzsche, porque ele fala do todo e fala da parte que a gente vai encontrar isso bem explicado, por exemplo, no livro A Poética do Aristóteles. E diz o seguinte, que aquilo que não afeta o todo não é parte do todo, né? Então, na hora que você vai escrever uma peça ou um romance, um livro ficcional, é bom verificar se você não deixou uma informação ali que não vai afetar o desdobramento do livro ou da história. Aquilo que você está colocando ali vai alterar alguma coisa no desdobramento do texto? Aquilo ali vai alterar alguma coisa para a nossa compreensão da história? Faz parte, aquilo ali é fundamental para a gente descobrir o mistério por trás de alguma coisa que a gente precisa descobrir ali pelas tantas? Se não, aquilo ali não faz parte do livro, tá? Ou seja, se uma coisa não é capaz de me alterar, a... ou seja, é só uma distração, é uma coisa que não faz o menor sentido estar ali, e no final acaba prejudicando ou até, enfim, é tipo assim, na vida real, se eu der um espirro aqui, neste momento, durante o vídeo, é só um espirro. Mas se você coloca um espirro durante uma história que você queira contar, né, é importante que, de repente, esse personagem
5 páginas depois apareça gripado, ou então você enfatize que o personagem é alérgico. Aquele espirro tem que ter alguma função ali na narrativa, se é que vocês me entendem. Então, essa ideia de todo, partes, ou seja, a parte ela tem que ter a ver com o todo e o todo tem, enfim, uma coisa não existe sem a outra. Segundo essas, agora, é claro que você é capaz de repente, se você quiser colocar um espirro aleatório, que não tem função nenhuma, enfim, mas para quê, né? Então, quando você é colocado diante dessas questões, dessas considerações, quando você vai estabelecer um texto, uma literatura, é interessante que você pense por que que certos textos não te convencem, né? Por que que certas histórias não te... Tenta encontrar, por exemplo, ao ler um texto, procurar esses elementos. Será que quantos textos eu li que eu achei que eu consegui me envolver com essas histórias? Essa ideia da parte do todo, estão, essa questão aristotélica está presente ou não, né? É algo assim, até para você perceber se esse pensamento de Aristóteles em relação à construção literária continua valendo, ou se alguém já conseguiu passar por cima desses critérios narrativos e dá tudo certo, né? É um bom exercício. E daqui por diante, tudo que vocês forem ler posteriormente, vocês prestem atenção nesses detalhes, né? Em Wagner se encontra no início a alucinação, não de sons, mas de gestos. Ele busca, então, a semiótica de sons para os gestos, querendo admirá-lo. Observemo-lo a trabalhar nisso, como separa, como obtém pequenas unidades, como as anima, lhes dá relevo e as torna visíveis. Mas aqui se esgota sua força. O resto nada vale. Como é pobre, leigo e canistro o seu modo de desenvolver sua tentativa de fazer entrelaçar o que não se teceu naturalmente. Suas maneiras lembram nisso a dos freres Ungur, e, em geral, são próximos ao estilo de Wagner. Sente-se quase compaixão por tamanha escassez. O fato de Wagner travestir em um princípio a sua incapacidade de criar formas orgânicas, o fato dele decretar um estilo dramático, onde decretamos apenas a sua inaptidão para um estilo qualquer, ou seja, é complicado, né? Vocês estão vendo que ela não poupa nada, né? Ou seja,
corresponde a um ousado costume que sempre acompanhou. Ele estabelece um princípio onde lhe falta uma faculdade. A diferença do velho Kant, diga-se de passagem, que amava uma outra ousadia, estabelecer no homem uma faculdade, onde a ele, Kant, faltava um princípio, né? Repetindo, Wagner é admirável e encantador somente na invenção do mínimo, na criação do detalhe. Nisso terá toda razão a quem proclamar um mestre de primeira ordem, como nosso maior miniaturista da música, que no espaço mínimo concentra uma infinitude de sentido e doçura. Sua riqueza de cores, de penumbras e de segredos da luz agonizante vicia de tal modo que, em seguida, os outros músicos parecem demasiado robustos. Se querem me dar crédito, não se deveria julgar Wagner por aquilo que hoje agrada nele. Isso foi inventado para convencer as massas. Diante disso, nos sobressaltamos com a vista de um afresco demasiado impudente. Que importância tem para nós a exasperante brutalidade da abertura de Tannhäuser, ou o Circo da Valquíria? Tudo que da música de Wagner se tornou popular também fora do teatro é de gosto dúbio e corrompe o gosto. A marcha de Tannhäuser parece-me suspeita de bonomia. A abertura do navio fantasma é um barulho por nada. O prelúdio de Lohengrin deu o primeiro exemplo, um tanto insidioso, um tanto evidente, de como hipnotizar também com a música. Não me agrada a música cuja ambição não vai além de persuadir os nervos. Mas, não considerando Wagner magnetizador e pintor de afresco, há ainda um outro Wagner que acumula pequenas preciosidades, nosso grande melancólico da música, cheio de olhares, branduras e palavras de consolo que ninguém anunciara. O mestre nos tons de uma felicidade sombria e lânguida, um léxico das mais íntimas palavras de Wagner, pequenas coisas de 5 a 10 compassos, pura música que ninguém conhece. Wagner tinha a virtude dos decadentes, a compaixão. Ou seja, na realidade, se você for observar, tudo que se conhece de Wagner e que acaba sendo bem apreciado são trechos, fragmentos. Talvez de toda a produção wagneriana, o que nos resta seja isso, e talvez seja o suficiente que a gente conheça. Não precisa, talvez, conhecer a ópera inteira do Anel, tá? Enfim, agora vamos ler a parte 8. Eu acho que eu posso terminar. Eu comecei 4, 5, 6, 7. Vamos ler até a parte 8, aí a gente deixa da 9 em diante outro vídeo. Senão aqui vai ficar um negócio quilométrico, aí não é o nosso objetivo, né? Muito bem. Como se pode estragar o gosto com esse decadente, não sendo por acaso um músico, não sendo por acaso também um decadente? Essa é uma pergunta.
né? Pelo contrário, como não se pode. Tente fazê-lo. Não sabe quem é Wagner, um grandíssimo ator, ou seja, voltando a dizer que ator aqui, eu acho que ele está querendo dizer que é um falsário, né? Porque o ator finge, né? Ator mente. Ele está ali no teatro para mentir, né? Para ser e não é, né? Então, existe no teatro uma influência mais profunda, de maior peso. Observem esses jovens, tesos, pálidos, inertes. São wagnerianos. Nada entendem de música. Bom, isso está parecendo algumas figuras aqui, né, que a gente conhece no século XX, que apreciavam muito a obra de Wagner, né? Ou seja, ele está descrevendo quem seria essas pessoas futuramente, né? Parece que Nietzsche já entendia quem era o público do Wagner, né? Nesse trecho aqui, né? Observem estes jovens, olha, e vocês observem bem esse trecho aqui que está nesse negócio aqui, né? Observem esses jovens tesos, ou seja, duros, né? Pálidos, inertes, são wagnerianos. Nada entendem de música. E, no entanto, Wagner os domina. A arte de Wagner pressiona como sem atmosferas. Putz, pulei aqui o negócio. Cadê? A arte de Wagner pressiona como sem atmosferas. Dobrem-se, não há outra coisa a fazer. O ator Wagner é um tirano. Seu patos derruba qualquer gosto, qualquer resistência. Quem possui tal força persuasiva nos gestos, quem não, senão ele vê os gestos tão seguramente e antes de tudo, a maneira como o patos wagneriano retém seu fôlego, o não querer livrar-se de um sentimento extremo, arrebatadora demora em estados em que só um instante já sufoca. O que vocês acham, né? É curioso essa análise que Nietzsche faz dos jovens que escutam Wagner, né? Enfim, aquele questiona: era Wagner de fato um músico? E em todo caso, ele era algo mais, um incomparável histrionismo, o maior mímico, o maior espantoso gênio teatral que tiveram os alemães. Nosso encenador par excellence. Ele pertence a outro lugar, não à história da música. Não se deve confundi-lo com os grandes da música. Wagner e Beethoven, isto é uma blasfêmia. Ou seja, colocar Wagner junto de Beethoven é uma blasfêmia, né? Enfim. E, por fim, uma injustiça mesmo com Wagner. Também como músico, ele foi apenas o que foi absolutamente. Ele tornou-se músico, tornou-se poeta, porque o tirano dentro dele, o seu gênio de ator,
A isso o obrigou. Nada se percebe de Wagner enquanto não se perceba o seu instinto dominante. Wagner não era um músico por instinto. Ele o demonstrou ao abandonar toda a lei, mais precisamente todo estilo na música, para dela fazer o que ele necessitava: uma retórica teatral, um instrumento da expressão do esforço dos gestos, da sugestão, do psicológico pitoresco. Nisso podemos tê-lo como inventor e inovador de primeira ordem. Ele aumentou desmesuradamente a capacidade de expressão da música. Ele é o Victor Hugo da música como linguagem, sempre com o pressuposto de se ter como válido que a música possa, em dadas circunstâncias, não ser música, porém linguagem, instrumento, ancilha dramatúrgica criada da dramaturgia. A música de Wagner, sem a proteção do gosto teatral, um gosto muito tolerante, é simplesmente música ruim. Talvez a pior que jamais se tenha feito. Quando um músico não consegue mais contar até três, torna-se dramático, torna-se wagneriano. Ou seja, se não fosse o teatro, Wagner estaria ferrado, segundo Nietzsche, né? Segundo o que está dito aqui, Wagner utiliza a ópera para talvez disfarçar a pobreza musical, né? Possibilidades. Wagner descobriu que magia se pode exercer ainda com uma música decomposta e, por assim dizer, tornada elementar. Sua consciência disso é quase inquietante, tal como a sua percepção instintiva de não carecer das leis superiores do estilo. O elementar basta. Som, movimento, cor, em suma, a sensualidade da música. Wagner não calcula jamais como músico a partir de alguma consciência musical. Ele quer o efeito, nada senão o efeito. Ou seja, ele quer fazer o som pelo som e foda-se, né? Ou seja, se chamou a atenção, tá tudo bem. É isso. E conhece aquilo sobre o qual quer agir. Nisso, ele é tão inconsiderado como Schiller, como todo homem de teatro. E possui mesmo desprezo no mundo que tem a seus pés. Alguém é ator pelo fato de ter uma percepção à frente dos outros homens. O que deve ter efeito de verdade não pode ser verdadeiro. Essa frase foi dita por Talma. Ela contém toda a psicologia do ator. Ela contém, não duvidemos, também sua moral. A música de Wagner nunca é verdadeira, mas é tida como verdadeira e assim tudo está em ordem, enquanto se é ingênuo. Enquanto se é ingênuo, e além disso wagneriano, considera-se Wagner um prodígio de opulência e dissipação, um latifundiário do reino do som. Admira-se nele o que os jovens franceses admiram em Victor Hugo, a magnanimidade real. Depois admira-se tanto como
um como o outro por motivos inversos. Como mestres e modelos de economia, como anfitriões sagazes, ninguém se lhes compara em matéria de apresentar uma mesa que se pesca com um dispêndio modesto. O wagneriano, com seu estômago crédulo, chega a saciar-se do alimento que o mestre o faz enxergar. Nós, porém, de, dos livros e da música exigimos, sobretudo, substância, estamos mal servidos em mesas apenas representadas. E nos vemos em situação pior. Falando mais claro, Wagner não nos dá o bastante para mastigar. Seu recitativo, pouca carne, alguns ossos e muito caldo. Eu o batizei de ala genovese, com o qual não pretendo ter lisonjeado os genoveses. Absolutamente. Mas sim o recitativo seco. No que toca ao leitmotiv de Wagner, falta-me toda a compreensão culinária. Sendo pressionado, eu o reconheceria talvez como palito de dentes ideal, como oportunidade de livrar-se de restos de comida, restam as áreas de Wagner. E agora não direi mais palavra. Aí começa a 9, aí a gente para por aqui a leitura. Para explicar o que é um recitativo, uma área, são partes componentes de uma ópera, né? O recitativo é um trecho da ópera que geralmente é solo, né? É um solo, mas ao mesmo tempo o cantor é uma melodia quase falada, acompanhado de poucos instrumentos. É um trecho entre cantado e falado, por isso que se chama recitativo. É quase como se eu estivesse lendo uma poesia com aquelas declamações e não sei o quê, mas ao mesmo tempo tem uma melodiazinha ali um pouco mais discreta do que uma área, que é um negócio mais. Também é uma parte solo da ópera, né? A ópera tem as áreas que são solo, aí tem os duetos, tem os tercetos, quartetos, enfim, tem diálogos. Então, a área já é um negócio mais instrumental, já tem muito mais melodia, tripécias vocais, enfim, é bem diferente de um recitativo. E, enfim, agora vou parar o compartilhamento. Então, a gente parou na consideração número 8 e na próxima leitura a gente continua na 9. 9. E espero que vocês tenham gostado desse trecho da leitura e eu não sei quando é que eu vou. Pode ser que eu continue lendo ainda hoje para postar o próximo vídeo, né? Mas eu acho que esse daqui, enfim, espero que tenham gostado e é isso. E como volto a repetir,
Vamos adotar, mesmo que a gente não esteja tratando de um tema necessariamente anarquista, esse canal continua sendo um canal anarquista e eu quero vocês colaborem nos comentários, né? Ou seja, para mim, os comentários é o que é super importante, até para a gente manter esse clima de debate, entende? Porque não adianta nada eu chegar aqui e falar um monte de coisas, vocês ouvirem, e eu não sei o que que vocês estão pensando, eu não sei o que que. Aí, de repente, eu posso ler, concordar, discordar, e a gente conversa a respeito do assunto, né? Ou seja, uma das coisas que a gente tem que se acostumar como anarquistas é se comportar como anarquistas, que é participando, ok? Vamos começar a participar, por favor? É pedir demais, tá? Enfim, paz entre nós e guerra aos senhores. Saudações anarquistas para todos, e eu fico por aqui e tchauzinho.